pensou, alguém que cuida tanto da casa, ele passou pela casa e perguntou, alguém que cuida tanto da casa, como pode? O que esse cara tem, sabe? Os outros estão deixando a casa cair aos pedaços, o que esse cara tem de diferente? Eu vou lá falar com ele. Foi então que o Zé Alegria chamou o senhor João, aquele carrasco, para entrar na casa dele e simplesmente foi lá e começou a reparar como a casa era arrumadinha, bonitinha, diferente de todas as outras que ele já tinha entrado dos empregados que recebiam ele de cara feia. Zé Alegria foi lá simplesmente ofereceu bolachas e um café fresquinho, acabou de passar. O seu João ainda ficou pasmo com aquela situação. E depois daquilo, ele começou a pensar, eu preciso de alguém, que eu estou buscando há tempos, aliás, para cuidar da fazenda. E eu não encontro ninguém que eu acredito que vai dar tanto zelo, tanto capricho quanto eu. Só que esse cara é diferente. Dias depois, ele foi embora, né? Dias depois ele chamou o Zé Alegria na casa grande, no casarão dele. Zé, você não vai trabalhar mais como simples operário aqui das minhas terras. Você vai ser agora o encarregado. Zé Alegria ficou super contente e agradecido. Ele não havia entendido muito bem o que tinha acontecido, sendo que ele só tinha feito ali o trabalho dele, mas foi lá e aceitou. Depois disso, as pessoas, os colegas, então colegas de trabalho dele, começaram a perguntar, mas o que você fez? Você está puxando o saco dele? O que está acontecendo com você? Ele simplesmente falou, isso aqui é o retorno do meu trabalho. Ele simplesmente me reconheceu. E eu sou grato por vocês, por terem me ajudado e me ensinado. E eu vou ser o melhor gerente, melhor gestor que eu puder ser. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo. Toda pessoa. Então não é porque os outros estão sofrendo, os outros estão tristes, os outros estão abatidos, estão largando os pontos, estão abandonando suas vidas, que você tem que abandonar. Você pode fazer diferente. Ele fez diferente, foi grato com a oportunidade e conseguiu um destino diferente. Essa é a moral da história. E por que eu digo isso? Porque o tema de hoje é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Por quê? Bem, tempos atrás, quando eu tinha muitas crises de ansiedade, como eu até falei no começo, eu comecei a reparar por que esse sentimento está comigo? Por que a vida é assim? Por que as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse? Não achava explicação. Eu culpava a crise financeira, eu culpava a política, eu culpava o meu trabalho, os meus colegas, que supostamente queriam me derrubar, eu culpava a minha família, eu culpava as pessoas que estavam em volta de mim, só que simplesmente eu não via a minha responsabilidade nisso. E depois de muito estudo, eu comecei a entender, eu comecei a praticar, e eu vi que quando eu trouxe o conceito de autorresponsabilidade para a minha vida, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a reparar que o que eu fazia me gerava um retorno. Que as minhas atitudes me geravam um feedback, um simples retorno. E não queria dizer que era bom ou ruim, era somente um retorno do que eu fazia. Por isso que, a partir de então, eu fui me autorresponsabilizando. E eu fui melhorando minhas atitudes, meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Aí você pode falar, poxa, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Simplesmente, quando eu tinha crise de ansiedade, eu parava, sofria, lógico, sofria como todos vocês sofrem, mas depois eu me colocava para pensar, caramba, de onde surgiu isso? O que será que minha mente, meu corpo quer me dizer com isso? Eu me autorresponsabilizei. Eu tirei das circunstâncias da família, da família, das namoradas, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Tirei de tudo e trouxe para mim. Não é culpa, é responsabilidade. O que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu estou fazendo a mais para me trazer essa ansiedade? Eu comecei a reparar que eu antecipava muitas coisas. Por exemplo, meu patrão, na época, queria falar comigo e eu já parava. Meu Deus, o que eu fiz? Eu vou perder o emprego. Mas eu não posso perder o emprego agora. Eu tenho muitas contas para pagar, mas eu não posso. Entende? Então eu comecei a perceber que eu estava reagindo mal a um estímulo externo.
Quando eu comecei a me autorresponsabilizar, eu falei, poxa, ele só quer falar comigo. Eu sei do que eu fiz. Eu sei de tudo que eu fiz, eu sei dos passos que eu dei aqui dentro. Então tudo bem, sabe? Eu sei que eu não tenho nenhuma, entre aspas, culpa no cartório, então eu vou tranquilamente. Sabe? Então esse é o poder da autorresponsabilidade. A partir daí, eu fui trazendo isso para várias áreas da minha vida, e a partir daí eu comecei a ver resultados. Então, poxa, quando eu ficava triste por não ter o apoio das pessoas, no meio das crises, eu me colocava no lugar delas. Poxa, como que é conviver? Essas pessoas não têm culpa do que eu sinto. Não tem culpa de eu reagir assim com as coisas. Como será que deve ser conviver comigo, às vezes, de cara feia, comigo, às vezes, passando muito mal? E querendo ou não, eu moro na mesma casa que essas pessoas. Eu interfiro na vida dessas pessoas. Por que será que elas reagem da forma que elas reagem? E o que eu tenho a ver com isso? Entende? Então eu comecei a me conscientizar. A live de hoje, então, é sobre a autorresponsabilidade, tá? Eu vou continuar aqui, só pra gente não alongar muito. O pessoal tá aqui comentando bastante, inclusive no Instagram, tá? A Deusa tá falando que a live tá travando muito. Pessoal do Facebook, tá acontecendo isso com vocês também? Talvez seja o Wi-Fi aqui do celular, que eu tô aqui pelo Wi-Fi no celular. Ó, a Sam Santos falando que é difícil ter uma vida social com ansiedade. Realmente, eu tinha muita dificuldade em relação a isso também. Muita dificuldade. Mas isso, aos poucos, quando eu fui percebendo que eu conseguia sim dar um outro rumo para a situação, aos poucos as coisas foram melhorando. Inclusive na vida social, tá? Sam. Ó, o pessoal falando que no Face está ótimo, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar para você, no resumo, o que é autorresponsabilidade, tá? De uma vez por todas. Ouça com carinho e com amor o que eu tenho para dizer, tá? Pode parecer duro, pode parecer pesado, mas a partir do momento, e essa foi a solução que eu encontrei, depois de conversar com psicólogos, de conversar com muita gente, eu não estou desprezando o trabalho de ninguém, tá? Só estou falando que, assim, não adianta a gente passar em psiquiatra, psicólogo, tomar remédio e não tomar as rédeas da vida. É isso que eu estou falando, tá? Então, a partir do momento que eu fui reparando o quanto essas coisas pesavam, tudo foi melhorando. E é por isso que eu estou trazendo para vocês esse tema, tá? Só beber mais um pouquinho de água aqui. Então, Deus, talvez seja Wi-Fi. Eu não sei dizer, tá? Aqui no Face, tá normal. Se você tá no grupo do Face e conseguir entrar lá, talvez fique melhor, viu, Deusa? Talvez fique melhor por lá. Mas vamos lá. A autorresponsabilidade é ter a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem levado. E, consequentemente, você é o único que pode mudá-la. Aí você fala, poxa, mas com a ansiedade, como que eu posso mudar a ansiedade? Veja só, a ansiedade, ela não surge do nada. Ela tem causas. E às vezes são causas que a gente não sabe dizer quais são. Não sabe dizer o porquê que elas surgem. Mas elas têm causa. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou controlar isso? Como que eu vou ser autorresponsável por isso? Mas não é por isso que você vai ser autorresponsável. Você vai ser responsável pelo que causa isso. Entende a diferença? Sendo autorresponsável por isso, todo o resto, os sintomas, começarão a diminuir. Deixa eu só ver aqui, ó. A Deusa falando, me disseram que isso não é bom para quem sofre. O que, Deusa? Só para entender especificamente o que é, para a gente esclarecer aqui, tá? Estou parando aqui um pouquinho para ver os comentários, tá, gente? Porque é a primeira vez que eu faço a live aqui, tá? E eu estou ainda me acostumando. Então tem bastante comentário. Como o Face não acompanha, a barra de rolagem dos comentários não vai de acordo com os novos comentários, eu tenho que ficar rolando aqui, tá? Então, às vezes, eu acabo deixando passar alguma coisinha, por isso que eu vou recapitulando e parando às vezes. Ó, eu até parei aqui para ver um pouquinho, porque me chamou a atenção esse comentário. Me disseram que não é bom para quem sofre, a Deusa falando. Eu perguntei sobre o que era, né, que ela tinha falado, e ela falou, participar de grupo, ficar lendo as coisas na internet. Vamos lá, eu só vou parar aqui um pouquinho o tema para esclarecer isso. Deusa, ótima pergunta, tá? E ótima observação, por sinal.
tem os dois lados da situação. A primeira parte é que, se você está numa fase muito sensível, ficar vendo coisas ruins, independente de quais sejam, você pode ver, por exemplo, o Datena na televisão, isso vai te impactar. Por quê? O Datena eu não tenho nada contra o Datena, tá? Estou dando como exemplo o tipo de programa. Programa policial, programa de tragédia, tá? Até jornais. Quando você está com uma crise e você está muito inseguro, com várias coisas em volta tal, se você fica vendo jornais, coisas desse tipo, você começa a ficar mais tenso ainda, mais preocupado ainda. Então isso dispara muito a ansiedade. Então por isso que muita gente diz que não é bom. E eu concordo nesse aspecto com essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, Deusa, é positivo você estar em grupos de apoio e assimilar as coisas positivas desses grupos, porque as pessoas se ajudam e caminham juntas em prol da mudança, em prol de vencer a ansiedade, nesse caso, tá? É claro que, assim, muitas pessoas desfocam nos grupos. Eu concordo, já estive em muitos deles, até de ansiedade, quando eu estava ali começando a me cuidar. Mas tem sempre o que você pode aproveitar, tem sempre o que você pode tirar de positivo disso, tá bom? Então, respondendo resumidamente, sim e não. Pode fazer mal e pode fazer bem. Depende o que você filtra daquilo. Depende de que tipo de grupo você tá. Depende do que você quer encontrar nesse grupo, tá? As pessoas trazem o dia a dia delas. Tem muita pessoa passando mal o tempo todo. Num grupo grande acontece isso. Só que se você ficar entrando no problema das pessoas o tempo todo, e veja bem, isso não quer dizer deixar de ser solidário. A gente tem que ser solidário com os outros, sim. Mas não quer dizer que você tem que pegar o problema do outro para você. Ainda mais você ansioso. Veja bem, se você fizer isso, a sua ansiedade vai aumentar. Tá bom? Diferente de ser solidário. Solidário todos nós temos que ser. É um problema que impacta muita gente. Tá? Então nós, quando entramos nesses grupos, comentamos, ajudamos as pessoas, estamos sendo solidários. Tá bom? E isso não nos obriga a ver o tempo todo essas tragédias, essas coisas que acontecem, sabe? Essas coisas ruins. Você pode filtrar o que te serve. Porque a partir do momento que todos estão ali e o grupo está evoluindo, e é importante a gente manter o grupo sempre evoluindo para coisas boas, e não somente para coisas ruins, a partir do momento que a gente consegue fazer o grupo andar, todo mundo é beneficiado. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder aí, rapidamente até, tá, Deusa? Porque senão a gente vai acabar desfocando aqui a live. Tá, bom. Continuando aqui. Falando da ansiedade e da autorresponsabilidade. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou aplicar a autorresponsabilidade da ansiedade? Você não pode se responsabilizar, pessoal do Insta e pessoal do Face. Você não pode se responsabilizar pelo que o outro diz, pelo que o outro faz, pelo que o mundo faz e deixa de fazer. Não tem como você se responsabilizar por isso, sabe? As coisas vão acontecendo mundo afora. A vida não para. Todo mundo está ali vivendo sua vida. Isso gera impactos na gente. Não tem jeito. Da mesma forma que nós, vivendo, tendo ansiedade ou não, também gera impacto na vida das outras pessoas. Isso é comum. É a convivência em sociedade. Normal. Só que aí entra a autorresponsabilidade. Nós não somos obrigados a interpretar a palavra do outro, a ação do outro, o pensamento do outro, seja o que for, de uma forma negativa. Mesmo o outro tentando ser destrutivo, mesmo o outro tentando colocar a gente para baixo, a gente é obrigado a seguir nesse mesmo barco que a pessoa, porque se a pessoa está te botando para baixo, com certeza ela está para baixo. Talvez não pareça ali, fisicamente, mas no fundo, ela está para baixo. A gente é obrigado a seguir no mesmo barco que ela, seguir no mesmo caminho que ela. Por isso, você sendo autorresponsável, você consegue discernir, consegue parar. Para aí. Essa pessoa está querendo me atingir, essa pessoa está querendo me machucar, ou simplesmente o que essa pessoa disse não caiu bem para mim. Tudo bem. É a opinião dela, é a ação dela, e eu tenho a minha opinião e a minha ação. Nada me obriga a seguir o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está fazendo. Ok? A gente tem, às vezes, essa falsa sensação, essa falsa impressão, essa falsa crença. Aliás, não é nem uma falsa crença. É uma crença muito real, tá? E forte. Às vezes a gente tem essa coisa enraizada na gente de, poxa, ele parece ser mais forte que eu. A gente que tem ansiedade tem muito isso. Como a gente fica muito inseguro, a gente começa a concluir as coisas. Ele parece ser mais forte que eu. E por parecer mais forte, talvez ele esteja certo. Talvez eu realmente não seja uma boa pessoa. Talvez eu realmente seja fraco. Talvez eu realmente seja incompetente.
infeliz, prejudicial, tóxico. Vamos lá, gente. Vamos separar as coisas. O que ele disse é o que ele disse. O que ele faz é o que ele faz. Acabou. É isso. A gente tem que ser um pouco prático às vezes, tá? E isso é uma forma prática de explicar a autorresponsabilidade. O que ele diz é o que ele diz. O que ele faz é o que ele faz. Acabou, pronto. Entende? É claro que isso a gente não consegue mudar da noite pro dia. A gente não vai sair da live falando, poxa, agora eu tô livre das amarras do mundo, tô livre aqui da interferência dos outros. Não vai acontecer. Mas, a partir do momento que isso faz sentido para você, que você pega isso e compreende como uma verdade sua, você começa a mudar dia após dia. Você começa a prestar atenção nos momentos que você se deixa levar e fala, opa, eu não estou sendo responsável, eu estou entregando minha vida nas mãos de outra pessoa. Isso é certo? É isso que eu quero para minha vida? E aí a gente começa a evoluir. Então vamos lá. Deixa eu só até rolar aqui um pouco a tela do Facebook, tá? Para ver aqui. Pessoal, é até bastante importante comentar, tá? Eu vou responder as dúvidas. Algumas dúvidas fogem um pouquinho do tema, tá? Mas não tem problema. Eu vou responder no final da live, tá bom? Porque senão a gente começa a desfocar aqui e ninguém entende nada, tá? No fim das contas. Então eu vou responder no fim da live. Então, no fim das contas, você está onde você se coloca. A vida que você tem levado é sua responsabilidade. Entenda isso com amor e com carinho. Eu não estou dizendo isso para te ferir. Eu não estou dizendo isso para fazer você, para te colocar para baixo. Não é isso. Eu já passei por isso, já passei por crises, já passei por síndrome do pânico, transtornos do pânico, por muita ansiedade. Isso parou minha vida durante muito tempo. Eu fui infeliz durante muito tempo, eu sofri durante muito tempo. Então, qual seria o sentido de colocar você para baixo? Entenda o que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Isso para mim, quando eu conheci, foi muito impactante, foi muito doloroso. Quando eu conheci esse conceito, foi muito doloroso para mim. Mas quando eu entendi e trouxe para mim como verdade, quando eu percebi que tinha sentido, eu comecei a ver isso